caros alunos, tudo bem? Vamos para a nossa última aula dessa semana e nós vamos continuar falando sobre números racionais, só que dessa vez de notação científica. Quem já ouviu falar em notação científica? Bom, para que serve a notação científica? Você já deve ter visto aqueles números muito grandes, cheios de zero, por exemplo, ou aqueles números muito pequenos, 0,00000. Para que a gente não escreva todos eles, todos os zeros, as quantidades de casa, a gente usa a notação científica. Aqui tem um adendo, olha só. Você já deve ter percebido que a distância entre as estrelas, né, são muito grandes. Então, para a gente escrever isso de uma forma mais simples, a gente usa notação científica. Tudo bem? Então aqui tem alguns exemplos, olha só, esse número da letra A é um número muito grande. Então ele está escrito de uma forma menor e a gente chama essa forma de notação científica. A letra B é um número muito pequeno e também usei notação científica. Observe a diferença deles. Quando o número é muito grande, o expoente é positivo. Quando o número é muito pequeno, o expoente é negativo. Então essa associação a gente precisa ter. 200, um número pequeno, mas eu também posso escrever ele na forma de notação. 2, quantos zeros eu tenho? 2. Então 2 vezes 10 elevado ao quadrado. 5.800.000. Não é um número muito grande, mas também pode ser escrito de uma forma menor usando notação científica. Esse número é um número muito pequeno. Usei notação científica. Observa que ele é pequeno, então é um número com um expoente aqui em notação negativo. Como que eu faço esse processo, professor? Então a gente já vai ver isso. Primeiro a gente vai relembrar um pouquinho de potência de base 10, que você já estudou. 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10 e assim por diante. Lembra? Conforme for o expoente, é a quantidade de zeros que eu tenho. Não tenho nem expoente é 0, não tenho nenhum zero. Expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. E assim por diante. Tudo bem? Então, se eu tenho 30, eu posso escrever como 3 vezes 10, que é 30. Se eu tenho 400, eu posso escrever como 4 vezes 100, que é 400. E assim por diante, eu dei outros exemplos para você. Como que eu vou escrever, então, essa notação? Então, eu devo seguir, basicamente, esses 3 passos que eu escrevi aí para você. Primeiro, a gente tem que andar as casas até um número diferente de 0. É isso que diz o primeiro passo. No segundo passo, quantas casas eu andei vai ser o expoente desse 10. Então, é isso que eu tenho que ter em mente. Conforme o expoente é quantas casas eu andei com essa vírgula. E aí eu tenho que cuidar. Se é um número muito grande, vão ser expoentes positivos. Se for um número muito pequeno, expoentes negativos. Tá bom? E o terceiro passo, então, é escrever esse número na potência de base 10. Vamos ver um exemplo? Acho que fica mais fácil. Então, o primeiro exemplo, eu trouxe, transformar o número 32.000 em notação científica. Primeiro eu vou andar com a vírgula para os primeiros números que eu tenho diferentes de 0. E eu olho que esses primeiros 2 números, nesse caso, é quem? O 3 e o 2, olha só. Então a vírgula vai parar exatamente no meio dos 2 números. O que eu vou fazer depois? Contar quantas casas eu andei, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então a vírgula parou aqui embaixo já está escrito, 3,2 vezes 10 elevado a 4, positivo porque é um número grande, não é um número pequeno, não é isso? E o 3,2 é onde parou a vírgula que era do primeiro passo. Então ficou 3,2 vezes 10 elevado a 4. De novo, 1, 2, 3, 4 casas. Ok? Próximo exemplo. Eu tenho agora aqui a massa de um elétron. E um elétron é uma partícula muito pequena, como você pode ver. Olha só, a massa de um elétron, então, é muito pequena. Então, ela tem toda essa quantidade de zeros. Pensa na hora de você escrever isso, como fica fácil de se perder. Não é mesmo? O que eu vou procurar? Eu vou andar com a vírgula até os números diferentes de 0, que seriam aqui, entre o 9 e o 1, certo?
Bom, depois eu vou contar quantas casas eu andei até chegar entre o 9 e o 1. Eu já contei. Então, se você contar aí na telinha, você vai ver que tem 28 casas decimais. Então, ficou 9,11, ó, porque tem 11 aqui no final, 9,11, vezes o 10 elevado a menos 28. Por que menos? Porque é um número muito, muito, muito pequeno e 28 são a quantidade de casas que eu andei. Ok? Veja mais alguns exemplos. Olha só. Eu comecei pensando em 1.300. Pode ser escrito como 130 vezes 10, mas também pode ser 13 vezes 100. Pode? Pode, né? 13 vezes 100 dá 1.300 e 130 vezes 10 também dá 1.300. Ele pensou nessas duas maneiras. Legal! Veja também que 13 é igual a 1,3 vezes 10. Podemos escrever então 1,3 vezes 10 vezes 100. E ainda ele pode usar 1,3 vezes 1.000. 1.000 eu posso escrever lá na minha base 10 como 10 elevado ao cubo. Pronto, eu deixei 1.300 na base, em notação científica, certo? Posso fazer direto, professor? Posso. Quantas casas eu vou andar até chegar aos números diferentes de zero? Eu tenho que chegar até onde? Até aqui, no meio do 1 e do 3. Então, 1, 2, 3 casas. Então, 10 elevado a 3. Ok? Mais um exemplo. Agora eu tenho 6 milhões e 400 mil quilômetros, certo? Uma distância qualquer ali que ele me deu. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então eu posso escrever como, para transformar, 6 milhões e 400 mil vezes quem? 1.000, para transformar para metros. Mas é muito grande, né? Olha quanto ficou. 64 o quê? Isso é milhares, milhões, bilhões. 64 o quê? Trilhões. Não é isso? Bom, para mim escrever isso na forma de notação, quantas casas eu vou andar até chegar aqui no 6 e no 4? Eu andei 3, 6, 9, 10 casas. Então eu posso escrever como 6,4 vezes 10 elevado a 10. Sim? Meninos, muito obrigado. Façam os exercícios que estão no formulário. Obrigado mesmo.